Olá, sejam bem-vindos à aula. Nesta aula nós iremos falar sobre os gráficos do movimento uniforme, tendo como objetivo reconhecer graficamente o MU. Então, a partir do gráfico você vai saber se o movimento é uniforme ou não. Olha aí, antes da gente começar falando sobre os gráficos, a gente vai relembrar um pouco sobre o movimento uniforme. A gente tem a forma de reconhecer o movimento uniforme dizendo que a velocidade é constante. Se a velocidade for constante, o corpo ele andou distâncias iguais em tempos iguais. É isso aí que eu trouxe nessa representação. Observe que o tempo zero, esse aqui é o tempo inicial, de acordo com o MU, iniciando aqui nos 5 metros. Posição, não é isso? Então, observe que de 0 para 1 segundos, a posição saiu de 5 para 10. E essa distância ela vai se mantendo com o tempo. Observe que está de 5 em 5, né? 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20, isso tudo de 1 em 1 segundo. Então, nessa situação, ele está andando distâncias iguais em tempos iguais. Qualquer valor que você escolher aqui, a velocidade ela vai dar mesmo, porque ela é constante. Então, só bem rapidamente, para nós expressarmos um valor aqui para a velocidade, lembre-se, né, que velocidade, espaço sobre o tempo. Posso pegar qualquer valor, como dito. Então, só pegando aqui os finais e os iniciais, né? Observe que o meu espaço final ele é 20, o nosso espaço inicial é 5 e o tempo total, como foi de 0 a 3, então vai ser 3 segundos. Nós temos aqui, não é, ó, que 20 menos 5, 15. 15 dividido por 3, a minha velocidade aqui será de 5 metros por segundo. E esse valor ele vai ser expresso em qualquer valor pegado aqui nessa situação, não é? Se você pegar o 10 do 5, por exemplo, 10 menos o 5, como eu fiz aqui o mesmo processo, dividido por 1, que agora são os tempos respectivos a esses valores, nós temos que 10 menos 5 é 5, 5 dividido por 1 é 5 novamente. Então a velocidade ela é constante. Olha aí, tendo relembrado nessa situação do MU, a gente pode representar os gráficos. Nós temos dois. Eu vou começar aqui falando sobre o gráfico da posição em função do tempo. Então, quando aparecer essa representação, a gente lê ela dessa forma: posição em função do tempo. Isso aqui é muito utilizado também na matemática, né? Só que lá vocês utilizam x e y. Mas aqui nós usaremos o S como posição e o T como o tempo. Olha, eu trouxe aqui um exemplo primeiro. Lembrando que a nossa equação do movimento uniforme é essa, o famoso solvete. A gente tem que ela é uma função de primeiro grau, então a função de primeiro grau ela gera uma reta. Por isso que vai aparecer aqui no gráfico essa reta, né? Então observe aqui os valores. Nós temos aqui na parte do eixo de x o tempo, que é medido em segundos, na parte de y o s, que é a posição, que é medida em metros. Nesse caso aqui, né, ó, observe que o gráfico está começando aqui no 5. Então, esse 5 seria quem? A posição inicial do corpo. Não é isso? E aí, com o passar do tempo, as posições vão aumentando. Olha aí, o tempo de 1, posição 10, o tempo de 2, posição 15, 3, 20 e assim sucessivamente, né? Observe que esse gráfico ele é crescente. Se ele é crescente, lembre, o movimento é o quê? Progressivo. Não é isso? O movimento é progressivo, a velocidade vai ser positiva. Então, por isso que a gente diz que o movimento é progressivo. E aí, lembrando, né, que a nossa equação da posição adquirindo essa forma, mas eu posso substituir ela, né? Eu posso encontrar ela no caso. Só lembrando que para a gente encontrar essa função, a gente não substitui o S final, porque ele vai mudando com o passar do tempo, mas eu substituo o S inicial. Quem é? O S inicial aqui no gráfico, de acordo, né, é o 5, porque iniciou aqui no 5. Mais a velocidade. O exemplo que eu coloquei aqui no gráfico é a mesma situação aqui de cima. Então a velocidade era 5. Então aqui 5. O T também não substituo porque ele muda. Só lembrando que de acordo com que o tempo muda, o S também muda, né? E esses daqui são valores fixos, de acordo com a situação. Então, pessoal, esse é o primeiro gráfico, ele tem esse comportamento
né, a gente observa que ele é progressivo. E aí, ele pode aparecer com movimento retrógrado também? Pode, que é o que eu trouxe aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo, pessoal, eu trouxe uma tabela representando os meus valores. Os meus valores, o tempo iniciando em 0, na posição 20, o tempo 1, 15, e assim vai na situação, né? Eu fiz aqui a representação do gráfico. Observe que o gráfico ele começa aqui no 20, né? Lá em cima, diferentemente do outro. Isso porque ele vai diminuindo as posições. Olha aí, ó, o tempo 1, a posição é 15. Tempo 1, posição 15. O tempo 2, posição 10. O tempo 3, posição 5. No tempo 4, a posição é 0. Por isso que ela se encontra aqui no eixo, né? E no tempo 5, a posição é menos 5. Lembrando que pode, né, passar para essa parte negativa. Então, nesse caso, pessoal, o gráfico ele é retrógrado, né? Ele está dizendo que o movimento é retrógrado. E aí, como é que ficaria a equação? Na equação nós temos então, ó, o S igual ao S0 mais o V vezes o T. A velocidade, né? Para a gente substituir aqui a equação, eu preciso logo da velocidade. E a gente sabe que a velocidade média é o espaço sobre o tempo, né? Olha aí, olhando aqui para o gráfico. Lembrando que eu posso pegar qualquer valor. Qualquer valor vai me servir. Por exemplo, se eu pegar aqui do 20 até o 5. Não, do 20, a posição. Ou no caso, se eu pegar aqui o 20 juntamente com o 5, né? A posição final é que passa a ser o 5. Ela que é o final, né? Menos o inicial. No tempo, observe que o tempo de 5 é o tempo de 3. Então, esse tempo total vai ser 3 segundos. E aí nós temos aqui, né, ó, que 5 menos o 20 dá menos 15 sobre 3. Essa velocidade ela é negativa, né? Ó, então, permanece o sinal, menos 5 metros por segundo. Então, pessoal, se ela é negativa é só para reforçar a ideia que realmente o movimento ele é progressivo, né? Ele é retrógrado, desculpa. Então, ele está com a velocidade negativa, está diminuindo os espaços. E aí eu peguei aqui na situação o 20 e o 5, poderia ser o 20 e o menos 5, poderia ser 20 juntamente com o 0, né? Só não posso me enganar aqui nos tempos. De acordo com as posições, tenho que pegar os tempos corretos. Então, se eu escrever aqui a minha equação, ó, o S igual o S0, de acordo com o gráfico e com a tabela, é 20, né? 20. Esse sinal não pode ser mais e agora tem que ser menos, porque a velocidade é negativa. Menos 5 e o T. Repete, né? Então, aqui é a minha equação. Essa é a equação para esse tipo de gráfico, né? Então, a nossa situação inicial, nós estamos representando o gráfico da posição em função do tempo. Eu mostrei um caso em que o movimento é progressivo, a equação fica dessa forma, com a velocidade positiva. E na outra, no movimento retrógrado, a velocidade fica negativa, então aqui também negativo. Olha aí, passando adiante, nós temos também o gráfico da velocidade. Eu tenho como também representar o gráfico da velocidade, né? Por isso que o conteúdo é gráficos, porque não faz parte apenas de uma situação. Olha aí, aqui eu estou representando o gráfico da velocidade em função do tempo. A gente lê dessa forma, né? Gráfico da velocidade em função do tempo. Observe aqui, pessoal, que como a velocidade ela é constante, ela vai sempre estar mantendo o mesmo valor. Então, como é que fica o gráfico? Ó, fica essa reta, né? Sempre paralela ao eixo de x. Sempre paralelo. Aqui eu estou pegando o exemplo do gráfico anterior. A velocidade era 5 positivo, está aqui ela. E se fosse 5 negativo, né? Como deu no outro gráfico? Olha aí, representando abaixo do zero. Mas também de uma forma paralela. Mas o legal, olha, observe que aqui temos a velocidade, né? Velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. E aí, pessoal, observe que nesse gráfico o legal seria o que, né? Ó, se eu considerar a parte de baixo aqui da minha reta, não é isso? Ó, se eu considerar a parte de baixo, nós encontramos uma figura geométrica. E essa aí mesmo que você está imaginando, que é o retângulo. Mas o que é que esse retângulo traz para nós, né? Olha aí, se a gente calcular a área desse retângulo, a área do retângulo, né? Lembre que a área do retângulo é base vezes a altura. Então, a base é 3. Essa parte aqui, não é? Ó, do eixo de x. E a altura é 5.
Então nós encontramos aqui 15. Mas o que seria esse 15 para nós, né? Observe aqui, pessoal, que nós temos aqui velocidade e tempo. Se eu lembrar da equação, né, ó, velocidade média, espaço sobre o tempo, nós temos velocidade, nós temos tempo. Quem é que falta? O ΔS, que é o espaço. Então, esse 15 aqui, ó, é exatamente o que faltava. 15 metros, ou seja, está dizendo que o corpo ele andou 15 metros. É isso aí que está dizendo. Então, para essa situação, nós estamos calculando, utilizando a área, né? Isso só vou utilizar a área quando eu encontrar o gráfico da velocidade em função do tempo. Às vezes as questões pedem muito. E aqui, como é que seria? Seria a mesma área, né? Ó, área do retângulo, base vezes a altura. A base agora é 4, né? Eu peguei um exemplo maior. E a altura é menos 5. Então, a área equivale a menos 20. Mas o que quer dizer esse menos 20, né? O nosso ΔS. ΔS é igual a menos 20 metros. Então, observe, pessoal, que como o valor é negativo, quer dizer que o corpo ele andou menos 20. Porém, no sentido contrário do movimento. Por isso que o sinal é negativo, né? E essa informação da área é muito importante, porque o que a gente diz sobre tudo isso, né? Ó, que a área ela é numericamente igual ao ΔS. Ou seja, se eu estou calculando a área, eu estou calculando o ΔS. Se eu estou calculando o ΔS, eu estou encontrando a área. Tá bem? Então, esse é o gráfico da velocidade. Ele pode ser representado tanto com ela positiva quanto negativa. Lembre-se que quando é negativa, tem que ser abaixo do eixo de zero, né? De x, no caso. E aí, para isso, né, eu mostrei os dois gráficos. Nós temos aqui um exemplo. Esse primeiro exemplo é o gráfico da posição em função do tempo, né? Não esqueça, S em função de T. Como é que eu reconheço isso, né? Aqui já está dizendo, ó, os parâmetros. E outra, a reta ela é crescente. Então, se ela é crescente, só pode ser posição em função do tempo, né? Porque se fosse velocidade, ela tem que ser paralela aqui a x. Olha aí, pessoal, nós temos o gráfico, nós temos aqui uma letra A perguntando para nós qual é a velocidade. E aí a nossa velocidade, a gente sabe o seguinte, né? Ó, olhe para os valores do gráfico. A velocidade é o ΔS, ΔT. Então, quem é o meu S final, né? O meu S final, de acordo com a situação, aqui é o 150. Então, 150 menos, quem é o S inicial? Você já aprendeu, né? Tem que ser quanto? Aqui 50, que é de onde o gráfico está iniciando. E o tempo? O tempo é todo isso aqui, né? Ó, foi de 0, 10, 20, 30. É o tempo final. Então, nós temos aí 30. Aqui, pessoal, nós temos que 150 menos 50, né? Vai dar um valor aí de 100. 100 dividido por 30. E esse seu 100 dividido por 30, né? Você pode cortar aqui os zeros. Nesse caso aqui, a divisão ela não vai dar um valor exato. E aí, como não dá um valor exato, você pode até deixar o 10 sobre 3, não tem importância alguma. Então, ó, a sua velocidade aqui, ela pode ser somente 10 sobre 3 metros por segundo, né? Não obrigatoriamente eu preciso dividir o valor, porque vai dar um número quebrado. É interessante você fugir disso daí. Para montar a equação, né? A equação você tem, você sabe, né? O S igual a S0 mais o V vezes o T. Você sabe que o S a gente não substitui, apenas o S0. Que o S0, olhando para o gráfico, é 50, né? Mais a velocidade, eu encontrei 10 sobre 3. Então, coloque aí 10 sobre 3 no lugar. E o T a gente apenas repete. Pronto, aqui é a minha equação. E ele pergunta, né? Quando o tempo for 40 segundos, calcule a posição. Tá certo? Para isso, pessoal, o que nós vamos fazer, né? Nós temos aqui a seguinte situação. Vamos estar utilizando aí a equação que eu acabei de encontrar, né? Montar, no caso. Sobre 3. O T é 40, olha, acabou de afirmar aqui quando fosse 40, né? O que vai acontecer? Então, vamos ver como é que vai ficar nessa situação.
Então, S é igual a 50. Primeira multiplicação. 10 vezes 40, 400, não é? Sobre 3. Tá bom? E aí nós temos que dividir, né, esse valor aí de 400 sobre o 3. Você pode fazer aqui do cantinho, né? Ó, 400 por 3. Não tem importância. Se você pegar o valor de 40, ou de 4 melhor, vai dar 1. 1 vezes 3 é 3, né? Aqui vai restar 1. Você desce um 0. Aqui dá 3. 9. Novamente resta 1. Desce outro 0. Enfim, né? Aqui vai dar uma dízima periódica. Vai dar 13,3. É o que vai acontecer aí. Então observe, né? Eu vou fazer aqui para cá, ó, que o seu S é igual a 50 mais essa divisão que nós encontramos aqui, deu 13,3. E você somando fica 63,3 metros a sua posição. Então, pronto, né? Você fez o exemplo, chegou aí na situação. E um exemplo agora que fale sobre o gráfico na forma decrescente, né? Que é o que nós vimos também. Pode aparecer também, né? Para isso, você vai enxergar aí a situação. Olha aí o exemplo. De novo, né? Você tem o gráfico agora decrescente. Então, a velocidade. Lembrando que ela vai ter que ser negativa, né? Então, a velocidade média, espaço sobre o tempo. Que é o seu espaço inicial, né? Espaço inicial, pessoal, no caso aqui é 80, né? E se ele veio até aqui o 8, porque ele tocou o eixo 0, então a posição final é 0. Então nós temos aqui 0 menos 80 sobre o tempo total, olha aí, foi 8, né? De 0 a 8. E aí, pessoal, a velocidade vai ser 0 menos 80 é menos 80. Menos 80 dividido por 8, isso aqui é menos 10 metros por segundo. Descobrir a velocidade. Montar a equação. De novo, né? Ó, o S igual ao S0. Aqui agora é menos, né? Ó, V vezes T. O S eu não substituo. O S0 sim. Que no caso é 80, né? Menos a velocidade, ela é 10 vezes o T. Pronto, aqui é a minha equação. Lembre-se que eu só coloco esses dois valores, né? E quando o tempo for 10, determine a posição. Olha aí, quando o tempo for 10, vamos ver, né? Ó, você tem aí a sua equação, menos o 10 vezes o 10, que agora é o tempo que pediu. Primeira multiplicação, 10 vezes 10 é 100. E observe que vai dar um valor negativo, né? Menos 20, exatamente porque ela vai passar aqui, né? Ó, abaixo do eixo de 0. Então, realmente vai dar um valor negativo. E a variação, né, da posição. Então, nós temos que foi igual a menos 20 metros, né, no tempo de 10 segundos. Ó, um próximo exemplo aí é falando sobre o gráfico da velocidade. O que ele vai, no máximo, lhe pedir é a variação da posição. No caso aqui, nós temos o gráfico com a velocidade 16, o tempo de 4, ele pede a variação da posição de 0 a 4. Lembre-se que aqui formou uma área, né? A área do retângulo. Então, se você calcular ela, você vai tirar a sua posição. Base vezes altura. A base é 4, né? Tempo. 16 é o seu valor. Então, você multiplicando aí, né? Ó, isso aqui dá um valor de quanto? 64, não é isso? Então, 4 vezes 16, a sua área é 64. Ou seja, a sua variação é 64 metros. Então, você acabou de descobrir, né, o valor do ΔS. O segundo exemplo, a mesma coisa, né? Porém, agora com a velocidade negativa. Determine a variação da posição de 0 a 8. Seja, novamente, um retângulo, base vezes altura. A base equivale a 8 e a altura menos 8. A sua área é igual a 8 vezes 8, na negativo, 64. Não é isso? Então, de certa forma,
deu aí o mesmo valor, né? Só que agora negativo. Então, o seu ΔS será igual a menos 64 metros. Ou seja, o corpo ele está voltando. Por isso que o valor é negativo, né? E aí, pessoal, essa foi a nossa aula, né? É claro que tem que ser bem rápido por conta aí do tempo, mas eu espero que consigam atingir algum objetivo, né? Então agradeço demais e muito obrigado e bons estudos.